Olá, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, o seu lar, aonde quer que você esteja. Estamos iniciando mais um Reviver Online, o nosso culto online, o culto da comunidade Reviver em Cristo. Estamos com a nossa sede aqui em Divinópolis, Minas Gerais. Hoje, quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Nosso desejo é que nesse tempo que aqui permaneceremos, que você está participando conosco, não importa se ao vivo ou irá assistir depois. O importante é que nós tenhamos esse momento aqui juntos para compartilharmos a palavra de Deus, para louvarmos o Senhor e recebermos, logicamente, aquilo que Deus tem para os nossos corações, através da sua palavra, sermos edificados, sermos abençoados e fortalecidos na fé. Esse é o nosso propósito nesta noite, estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. E por falar em compartilhar, eu gostaria de pedir que você pudesse compartilhar este momento com os seus amigos, com os seus familiares, aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Compartilhe, envie o link deste culto para que outras pessoas possam também participarem, receberem a bênção, serem tocadas pela palavra do Senhor. Eu creio que podemos sim ser instrumentos de bênçãos para outras pessoas, em especial os nossos familiares. Talvez existam pessoas que estejam necessitando de uma palavra, de um milagre, de uma bênção, e eu creio que nesta noite, nesta oportunidade, Deus irá falar aos nossos corações, irá nos abençoar. Um outro pedido também que gostaria de deixar aqui é que você pudesse, se ainda não é inscrito em nosso canal, que você pudesse se inscrever. Inscreva-se no nosso canal e assim você vai nos ajudar, dizendo para o YouTube que este é um canal importante, você clicando aí no like, no joinha e também clicando no sininho, você será notificado sempre que nós entrarmos ao vivo ou postarmos algum conteúdo. Você será sempre avisado e poderá assistir e participar conosco. Então, estas são as formas de você interagir no canal da comunidade, participar conosco e nos abençoar. Se inscrevendo no canal, compartilhando, clicando aí no like, no joinha, clicando aí no sininho. Através dessas formas você estará nos ajudando, fazendo com que o canal da comunidade possa crescer e alcançar outras pessoas. Então, por favor, nos ajude. É o pedido que fazemos logo no início desse nosso encontro. Eu quero, como nós fazemos sempre nas nossas celebrações, nas nossas reuniões, quando começamos os nossos cultos, as nossas celebrações, nós fazemos fazendo a leitura da palavra de Deus. E gostaria de compartilhar com você nessa noite algo que está escrito lá no Salmos 71, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo esse, não só um salmo que exalta, né, a grandeza do nosso Deus, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele nos protege, mas também uma oração de socorro, uma oração de proteção, uma oração para que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo. Ele que
lá desde o ventre de nossa mãe tem cuidado de nós, Ele que tem nos abençoado. Essa é a nossa esperança, que Ele continue nos abençoando. E creio que nessa noite não será diferente. Ele tem uma palavra, tem uma bênção para cada um de nós. E nós teremos esses momentos, esses minutos que aqui permaneceremos, iremos sentir e sermos edificados nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos orar e logo em seguida teremos um momento de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, nos dá, de mais uma vez estarmos, ainda que separados fisicamente, contudo, unidos pela fé, num só propósito, num só espírito, no espírito e no propósito de te louvar, de bendizer o teu nome e de compartilharmos a tua palavra, de sermos alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, sermos edificados e abençoados nessa noite. Ser com cada um dos teus filhos, abençoa, Pai, cada lar, onde quer que os teus filhos estejam nos ouvindo, nos assistindo neste momento ou em qualquer outro momento, no trabalho, no hospital, no seu veículo, no seu lar, aonde quer que seja, que o Senhor possa ir ao encontro e conceder a bênção, conceder a graça, a cura, a libertação, a solução, a resposta, pois nós entregamos nas tuas mãos esses minutos que aqui permaneceremos e pedimos que o Senhor possa nos visitar, nos abençoar. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse, esse é o nosso encontro online. Nós não estamos ainda nos reunindo durante a semana. Estamos apenas nos reunindo no culto presencial apenas nos domingos, no nosso culto da noite, às 19 horas. E durante a semana temos os nossos encontros através da nossa sala de estudos bíblicos e através do nosso canal. Mais uma vez eu quero pedir, compartilhe, convide aí seus amigos, parentes, familiares, aqueles que estão aí próximos de você, convide-os para que juntos possamos louvar o Senhor nosso Deus. Nós teremos um momento de adoração e logo em seguida retornaremos com uma palavra relevante de Deus para os nossos corações. Vamos adorar o Senhor e logo retornaremos. Oh, aleluia! 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 Naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Adore ao Senhor. Exalte. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, Deus. Venha, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder.
te damos honra, bem forte, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, aleluia, aleluia. Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Tua glória contemplar, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos a Deus e agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele sempre nos dá de podermos adorá-lo, exaltá-lo. E este é o propósito da nossa existência. O profeta Isaías diz que fomos criados para louvor e adoração ao Senhor. Por isso que muitas pessoas sentem um vazio muito grande nas suas almas, porque esse vazio deve ser preenchido com a presença, com o relacionamento com o Senhor, com Deus, com a adoração a Deus, com o louvor a Deus. Este foi o motivo, para isso que fomos criados. Por isso as pessoas sentem este vazio na alma, e este vazio não será preenchido por alegrias momentâneas, por prazeres momentâneos. Este vazio só é preenchido pela presença maravilhosa, poderosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu quero te convidar a participar conosco das nossas celebrações. Atualmente, devido às restrições que o nosso município ainda se encontra, nós estamos nos reunindo apenas nos domingos, às 19 horas, na comunidade. O nosso endereço é bem no centro de Divinópolis, na Rua Bahia, número 639. Nós nos reunimos aos domingos, às 19 horas, com todos os cuidados, com todas as restrições, e temos tido noites maravilhosas de louvor, de adoração ao Senhor. Eu quero te convidar, inclusive, neste mês de maio, nós estamos separando, dedicando os domingos para abençoarmos os nossos lares, as nossas famílias. Temos orado especialmente pelas famílias, pelos lares, as pessoas que lá comparecem na comunidade, levam algo que representa os seus lares, a chave, a fotografia da família. Nós temos orado, temos determinado a bênção de Deus sobre cada lar, sobre cada família. Neste domingo não será diferente. Nós iremos orar mais uma vez, intercedendo pelas famílias e pelos lares. Venha interceder pela sua família, venha participar conosco. Tenho certeza que Deus irá abençoar a sua família de uma maneira extraordinária, de uma maneira maravilhosa. Domingo, às 19 horas, na comunidade Reviver em Cristo. Mais uma vez, o nosso endereço, Rua Bahia, 639, bem no centro da nossa querida Divinópolis. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você nessa noite, algo que Deus colocou nos nossos corações e às vezes as pessoas não entendem. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Filipenses, no capítulo 4, ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
por meio do Senhor Jesus. Também o apóstolo Paulo, falando e escrevendo aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas juntas, somadas, elas cooperam para a nossa edificação, para a nossa bênção, para a nossa alegria. Paulo fala que não são fatos isolados. Muitas vezes, se nós nos atermos a enxergarmos apenas alguns fatos isolados, nós vamos entender, vamos até pensar que, entre aspas, um fracasso, uma derrota, contribuiu para o nosso insucesso, para a nossa tristeza, para a nossa vergonha, vamos assim dizer. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, no final, somadas, contribuem para o nosso bem. Se a minha vida, se a sua vida, se as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, Deus jamais perde e jamais perderá. Deus jamais fracassou, não fracassa e jamais irá fracassar. Se a minha vida está nas mãos dele, eu tenho que crer que é vontade dele que eu seja vencedor. Então, eu posso declarar que a vontade do Senhor é que eu sempre vença, que eu seja sempre vencedor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você pode vencer sempre, ainda que aparentemente possa parecer uma derrota, um insucesso, um fracasso, mas nós cremos que Deus tem o melhor para nós. Então nós podemos declarar que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E o texto que eu queria discorrer, falar um pouquinho nessa noite, está lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, nos versos 4 e 5. Primeiro de João, não é no Evangelho, sim lá na epístola, na carta de João, na primeira carta de João. Diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu vou repetir esse texto. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero ficar um pouquinho nessa palavra e te afirmar, te garantir e dizer sem medo de estar cometendo aqui um exagero, uma heresia, ou a vontade de Deus é que nós sejamos sempre vencedores. Ele mesmo diz em Jeremias, no capítulo 29, que ele tem planos para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança, um futuro de paz e um futuro de alegria. A vontade do Senhor é que as nossas vidas sejam marcadas pela atuação, pelo mover, pelo agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas não só isso, também marcada pela coragem, pela sabedoria que nós tivemos em andarmos ou vivermos ou agirmos pela fé, marcada também pela força, pelas oportunidades, pelas iniciativas que tivemos, firmados pela fé, lutando e vencendo batalhas que estão aí no mundo, estão aí no nosso dia a dia. Mas algumas pessoas, diante das lutas, desistem, acham que não podem vencer, não confiam, abandonam as promessas do Senhor e deixa o nível de fé abaixar, cair, diminuir, e chegam até o ponto de perderem a fé completamente. E aí são definitivamente derrotadas, se dão por vencidas. Mas este não é o plano, esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essas pessoas que se deixam vencer, existem aí
alguns pensamentos que levam e nos levam também a fracassarmos, a perder as oportunidades e abrir mão da vitória. O primeiro pensamento é nos sentirmos fracos. É um sentimento. Acharmos que somos impotentes, que não teremos forças para enfrentarmos as lutas, ou então o dia a dia, o embate, a batalha foi minando as nossas forças e nós não somente nos sentimos, mas de fato estamos enfraquecidos. Um outro pensamento é considerarmos que o nosso caso já está perdido, que não há mais o que fazer, já não há mais uma solução, o diagnóstico que recebemos é totalmente contrário. Talvez alguém diga para você: olha, eu nunca vi alguém ser curado deste mal, eu nunca vi a solução deste problema, eu nunca vi alguém sair dessa situação bem, eu nunca vi alguém se levantar dessa situação. E muitas vezes nós deixamos essa palavra, esse diagnóstico, ser o último nos nossos corações. E aí nós nos incorremos ou entramos no terceiro pensamento ou na terceira situação que nos leva a desistir. Nós ignoramos, diante das circunstâncias, ignoramos o poder de Deus. Aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para mudar as circunstâncias, para mudar a situação e desfrutarmos, recebermos a bênção e o milagre do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz, no texto que nós lemos, lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, nos versos 4 e 5, que a vitória que nós podemos vencer o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aí eu quero tirar algumas lições importantes para que possamos aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e desfrutarmos e experimentarmos essas vitórias e bênçãos que o Senhor nos deixa garantido na sua palavra. São promessas do Senhor. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se ele prometeu, por certo, a palavra de Deus, o profeta Isaías diz, aquele que prometeu, ele cumpre, ele vai cumprir. Aquele que tem propósitos irá realizar os seus propósitos. É a palavra de Deus para as nossas vidas. O primeiro ponto importante é, para que sejamos vencedores, é possuir uma natureza espiritual. O apóstolo Paulo diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele precisa crer em Jesus Cristo, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A palavra diz: quem pode vencer o mundo? Somente aquele que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para que nós possamos crer, nós precisamos receber. Quando cremos, o sobrenatural acontece no nosso interior. A palavra de Deus nos diz que nós recebemos o Senhor Jesus e temos agora uma nova natureza. Para vencermos é importante termos essa natureza espiritual, sermos fortalecidos espiritualmente. E aqui tem o segredo, porque muitas pessoas fracassam, porque muitas pessoas acreditam que são fortes o suficiente, o seu eu, a sua natureza humana. E a palavra de Deus nos diz que a natureza humana está inclinada para o fracasso, está inclinada para a morte. E a natureza humana não pode, não consegue. Como que alguém que está morto ou alguém que está debilitado pode se fortalecer na sua própria natureza? Senão através da natureza espiritual, senão através do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos crer e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir de uma natureza espiritual, nós poderemos sim suportar, superar as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios,
No capítulo 4, a partir do verso 8 e também o verso 9, Paulo diz: muitas vezes nós ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Paulo estava falando que nós enfrentamos sim lutas, enfrentamos batalhas, mas por termos essa natureza espiritual, por termos o Espírito Santo conosco, ele revigora as nossas forças, ele nos dá um novo vigor a cada dia, a cada momento. A palavra de Deus nos diz que ele estaria conosco, nos fortalecendo, revigorando, fortalecendo os nossos joelhos, os nossos pés, as nossas mãos, preparando-nos para as batalhas. Este é o primeiro sinal importante, é a primeira marca de um vencedor, ter a natureza espiritual. A segunda marca que eu quero deixar aqui para você, nós precisamos da filiação divina. No verso 4, João diz: porque todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Para que possamos vencer, nossa filiação é fundamental. Ela nos garante a vitória. Talvez alguém possa dizer assim: pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Existe uma diferença muito grande entre criaturas de Deus e filhos de Deus. No Evangelho de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, a palavra de Deus nos diz: contudo, aqueles que o receberam, aqueles que creram nele, a esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que recebe, aquele que crê e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a esse que creu, que recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós possuímos, nós adquirimos em Cristo Jesus a filiação. Fazemos parte agora da família de Deus, adotados em Cristo Jesus. Através da morte, do sacrifício do Senhor Jesus, ao o recebermos, ao crermos nele, o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós então agora fazemos parte da família de Deus. Existe um hino, o hino de número 471 no Cantor Cristão. E esse hino diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e dos sinceros, como diz o Senhor. A vitória não é daqueles que são fortes, a vitória não é daqueles que têm estratégia, a vitória não é daqueles que são inteligentes, a vitória é daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm uma natureza espiritual, daqueles que fazem parte, que estão inseridos nas promessas do Senhor, no contexto das promessas do Senhor. Por isso é importante que nós façamos parte da família de Deus. Eu deixo aqui esse convite. Você que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você conhece Jesus, você teme a Jesus, você ama Jesus, mas talvez você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Faça isso agora mesmo. Abra o seu coração, convide Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. A terceira marca importante para que nós possamos alcançar a vitória, ter uma vida vitoriosa em todos os sentidos, é a marca de termos e praticarmos uma fé genuína. A palavra de Deus nos diz na parte B do versículo 4 do texto que nós lemos, lá em 1 João capítulo 5, diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João não está falando aqui de uma fé natural, a fé que daqui a pouco nós vamos fazer algo, que amanhã nós teremos um novo dia. Não é essa fé natural, mas é a fé sobrenatural, a fé que vem de Deus, a fé que é direcionada também para Deus. Muitas vezes nós fracassamos porque nós colocamos a nossa fé em muitas coisas,
em pessoas, em religiosidade, em objetos. E aí nós direcionamos a nossa fé para isso. E isso não nos garante a vitória. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nós temos a certeza da vitória. Existem 3 aspectos importantes que envolvem a fé. O primeiro é o que nós cremos. Aquilo que nós cremos determina as nossas convicções. O que nós cremos está ligado diretamente àquilo que é uma convicção, as nossas convicções. E as nossas convicções têm que ser certas. As nossas convicções têm que estar firmadas na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. Ele é o fundamento. O segundo ponto importante é como nós cremos. Como cremos é a nossa prática, é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos na nossa comunidade cristã, na nossa religião. E quando falo religião, estou falando no sentido mais puro da palavra, no religare, naquilo que nós nos comprometemos com Deus. A nossa fé nos leva a agir de acordo com o nosso compromisso com Deus e vice-versa. Por isso, a nossa fé, Tiago diz, se você fala que tem fé e não tem obras, a sua fé é morta. Eu te mostro a minha fé com as minhas obras. As nossas obras, elas não servem para a nossa salvação, mas elas servem para o fortalecimento da nossa fé. Isso é importante nós observarmos. Por isso, aquilo que, como nós cremos, é que determina ou determinam as nossas práticas religiosas, o nosso dia a dia, as nossas ações. E, por fim, em quem nós cremos. Em quem nós cremos são os fundamentos espirituais, aquilo que nós cremos. O apóstolo Paulo diz, olha, se alguém vier e colocar um outro fundamento, além daquilo que já foi posto, esse é maldito. Em outras palavras, nós não podemos substituir os fundamentos impostos ou colocados pelo nosso Senhor através da sua palavra. Nós não podemos substituir esses fundamentos por outros, fundamentos de religiosidade, fundamentos que são doutrinas de homens, de domínio, de controle de homens. Não. O nosso fundamento, a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, este capítulo que é o texto áureo da fé, que está aí na palavra de Deus, na Bíblia, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se nós temos fé, isso já é um fundamento daquilo que nós iremos receber. É uma prova daquilo que nós iremos receber. Por isso, praticarmos e termos uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé colocada, firmada nos fundamentos da palavra de Deus, essa fé faz com que nós possamos vencer as coisas, as batalhas, os embates do dia a dia. Por isso que a palavra de Deus nos diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O segredo para que nós tenhamos uma vida vitoriosa requer de nós a experiência cristã diária. Adquirimos essa vivência, essa experiência. Requer de nós uma conduta espiritual, um comportamento espiritual e, por fim, uma fé coerente com a palavra de Deus. Que você possa aplicar esses princípios na sua vida, que nós possamos viver e aplicar esta verdade, esses princípios nas nossas vidas e assim termos uma vida vitoriosa, uma vida que vence todas as coisas. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Eu gostaria de orar, de fazer uma oração neste momento, agradecendo a Deus pela palavra do Senhor e também pedindo que o Senhor possa te abençoar, fortalecer na sua caminhada, na sua luta no dia a dia, que você possa ser
fortalecido na fé, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira. Nós te agradecemos, Pai, e queremos pedir que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e que a tua palavra continue fazendo diferença, transformando, firmando os nossos passos, edificando e fortalecendo a nossa fé no Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que receberam esta palavra, seja que tempo for, que sejam fortalecidos e que possam experimentar uma vida vitoriosa, firmados na tua palavra, nas tuas promessas, crendo no Senhor, fortalecidos no Senhor a cada dia. Nós oramos, Pai, pedindo a tua bênção e a tua graça. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, antes de encerrarmos, eu quero, mais uma vez, deixar aqui um convite especial, um convite para que você possa participar conosco das nossas celebrações. Nós, repito, teremos neste domingo às 19 horas, na comunidade, a nossa celebração da família. Estamos determinando ou usando este tempo para louvor e adoração ao Senhor, mas também para abençoar as nossas famílias. Eu gostaria de receber a sua família é a minha convidada especial para estarem conosco neste domingo, nesse próximo domingo na comunidade. Tenho certeza que Deus irá te abençoar poderosamente. Eu quero mandar aqui um abraço a todos os irmãos que estão participando, que entraram no chat, e que Deus abençoe a cada um desses irmãos que estão sempre conosco, participando e nos abençoando também. Quero deixar aqui o nosso abraço e dizer que esperamos por todos lá na comunidade. Domingo nós temos o nosso culto presencial, mas também transmitimos aqui o nosso culto. Eu quero orar encerrando, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Abençoe cada um dos teus filhos, cada lar, cada família, cada um dos teus filhos que participaram conosco, aqueles que têm as suas necessidades, estão com pessoas enfermas, estão intercedendo. Nós queremos pedir a bênção do Senhor, a cura sobre cada um dos teus filhos, a libertação, a solução, em nome de Jesus. Conceda a bênção a todo o teu povo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Receba agora a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te dê a paz.